Lição 6. As nossas armas espirituais. Introdução. Na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculos de nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo. Nesta lição, enfatizaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Primeiro tópico: as armas do crente. Ponto 1. As armas. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, 1 Samuel 17:45, vara, Salmos 23:4, funda, 1 Samuel 17:40, arco e flecha, 2 Reis 13:15, lança, Josué 8:18, e dardo, 2 Samuel 18:14. Os de defesa são escudo, Efésios 6:16, capacete, 1 Samuel 17:5, couraça, 1 Samuel 17:5, e caneleiras, 1 Samuel 17:6. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar a sua confiança no Senhor, Salmos 27. Entretanto, para os cristãos, armas aqui têm um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. Ponto 2. As estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas: arrebatar a boa palavra do coração, Mateus 13:19, buscar altas posições com mentiras, Atos 5:3, usar pessoas para trair, Lucas 22:3 e 4, escravizar, 2 Timóteo 2:26, enfraquecer a fé do crente, Lucas 22:32, enganar com doutrinas demoníacas, 1 Timóteo 4:1. Não por acaso, o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Ponto 3. O chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós, Efésios 6:11, Romanos 13:12. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos, 1 Tessalonicenses 2:18. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2. Destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal, o diabo é denominado de o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades, Lucas 11:17-22. Segundo tópico: as 3 armas espirituais do cristão. Ponto 1. A palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus, Mateus 4:4. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual, 1 Pedro 2:2. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias, Mateus 7:24 e 25. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina, João 17:17. Ponto 2. A oração. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu, Salmos 55:17. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, Efésios 6:18. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda.
Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Ponto 3. O jejum. Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina, Êxodo 34, 28, Deuteronômio 9, 9, 2 Samuel 12, 16 ao 23. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou, Mateus 4, 1 ao 4, e disse que seus discípulos também o fariam, Mateus 9, 14 ao 17, Lucas 5, 33 ao 39. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando orientação divina para o envio de obreiros, Atos 13, 2 e 3, e 14, 23. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério, 2 Coríntios 6, 5 e 11, 27. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Terceiro tópico, Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Ponto 1. Vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas 4. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus, Lucas 4, 4. Confira, Deuteronômio 8, 3. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido, Lucas 4, 16 ao 20. Confira, Isaías 61, 1 e 2. Nosso Senhor deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente, Efésios 6,17, uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo 3,16. Ponto 2. Vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar, Lucas 5,16, 6,12 e 9,28. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja, João 17, 9 e 20 ao 22, pelos seus algozes, Lucas 23, 34, por Simão, Lucas 22, 31 e 32, pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro, João 11, 41 e 42. Ele sabia bem do valor da oração e, por isso, gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. Mateus 6,6. Ponto 3. Vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Lucas 4:2. Ora, ele também espera que o imitemos, jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar. Exceto os que têm problemas de saúde, por isso é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuavam como o Senhor Jesus, Atos 9, 9 e 13, 2 e 3. Conclusão. O nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso, não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele, lutaremos com armas espirituais, palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno.